Então, pessoal, começou a gravação. Então, boa tarde a todos, né? Vamos para mais um encontro, né, da disciplina de Química do primeiro ano. Hoje vocês percebam, né? Eu fico satisfeito também que tem bastante aluno, né? Mas precisamos de juntar essa semana as turmas 1A e 1C. Infelizmente, né, na segunda-feira, que era a aula da turma 1A, a gente tinha também o conselho de classe no mesmo horário, né? Então impediu. E aí a gente não podia ficar sem essa aula, né? A gente está fechando o ano já praticamente, né? Então, antes do Natal, era importante ter essa aula. E que bom que deu para bastante pessoas participar, né? E a gente vai estar gravando também, né, a atividade e vamos estar postando ao final da aula. Só um minutinho, deixa eu só responder uma coisa urgente aqui no meu celular. Quero dar boa tarde aí também para a Luana, a nossa estagiária, né, que está presente aí. Ao final da nossa aula hoje, ela vai apresentar para vocês um pequeno experimento, pessoal, que ela gravou a respeito de ácidos bases. Ok? Eu já vou começar, só responder aqui, pessoal, só um minutinho. Então, pessoal, então eu vou pedir licença para vocês que vai apresentar a minha tela. Então, pessoal, vocês estão visualizando aí a minha tela? Alguém dá um retorno fazendo um favor? Tá Ok, dando pessoal? para ver sim. Sim, sim. Assim, obrigado, tá joia? Então, pessoal, né, essa aula de hoje se refere, né, ao nosso PAPR 10, no caso da turma 1A, da turma 1C, se não me engano, é o 8, né? E eles ficaram um tempo, né? Eles estão um pouco atrasados. Mas vocês percebam que a gente está fazendo a aula junto, porque nós conseguimos, né? O semestre passado eu tive que correr um pouquinho até com a turma 1C, mas justamente para juntar as duas turmas agora, né? A gente chegar junto nessa fase final, né? E conseguimos, graças a Deus. Mas o tópico é exatamente o mesmo, né? O mesmo PAPR, o mesmo conteúdo para as duas turmas, né? Vocês viram que é um PAPR mais longo, né? Porque ele tem um prazo maior também, né? A direção de ensino sugeriu que a gente deixasse esse PAPR, né, vencendo até na semana que vem, né? Então ele ficou maior do que os outros, em vez de 15 dias, de 21 dias, né? Ele ficou com 24 dias, tá ok? Por isso que ficou um pouquinho de conteúdo, bastante conteúdo, né? Mas dependendo do andamento da aula de hoje aqui, a gente vai refazer algumas coisas, né? E a gente deixa alguma coisa para o próximo encontro em janeiro, ok? Então, pessoal, nós vamos começar agora a estudar as funções inorgânicas. Vamos só fazer um breve apanhado do que a gente viu até agora, então, né? Para a gente entrar nesse assunto. Então, nós já vimos, pessoal, né, que tudo que existe, né, no universo é formado por elementos químicos. Alguns elementos químicos desses estão isolados, né, não se combinam com outros, como os gases nobres. Outros, né, elementos já se combinam, né, por meio de ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, para formar os respectivos compostos. Ok? E a gente viu também, no caso dos compostos iônicos, né, todos são polares, né, eles têm uma polaridade. Os compostos covalentes, devido à geometria que eles possuem, né, e aos tipos de átomos que estiverem participando das ligações nos compostos covalentes, né, eles podem ser polares ou apolares, como nós vimos, né, o que vai depender da geometria, principalmente, da molécula. E vimos também para esses compostos covalentes, né, moléculas, né, elas interagem com outras, né, com o que a gente chama de interações intermoleculares, né, que é fundamental para a gente entender, né, as propriedades, né, dessas substâncias. Certo? Então, pessoal, desde que se conhece, né, desde o século XVIII, XIX, já se conhecia, né, um número grande de elementos, tanto é que surgiu a tabela periódica, né, lá no século XIX, e nessa mesma época já se conhecia também um grande número de compostos, né, iônicos e covalentes e metálicos. Ok?
E aí, pessoal, né, para facilitar o estudo, esses compostos começaram a ser divididos. Fizeram-se duas grandes classificações, né, de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Então, o que a gente chama de química orgânica, né, e a química inorgânica. Dividiu, né? Mas o que é composto orgânico e composto inorgânico? Nos primórdios, pessoal, o composto orgânico eram todos aqueles que faziam parte de seres vivos, quaisquer que fossem, né? Animais, plantas, micro-organismos. Então, todo composto que era isolado a partir de um ser vivo, ele era denominado composto orgânico. E todos os demais, todos aqueles compostos, né, do reino mineral, né, que não eram de seres vivos, eram classificados como compostos inorgânicos. E daí que surgiu essa divisão. Por que fizeram isso? Para facilitar o estudo, né? Dividindo, você poderia facilitar um pouquinho, né? Que era um grande número de compostos. Ninguém ficava a trabalhar com todo tipo de composto. Era melhor dividir, né? Alguns trabalhavam com compostos orgânicos, outros com inorgânicos. O conceito de composto orgânico ele teve que mudar, pessoal. Né? O livro explica bem, as videoaulas também. Desde quando se descobriu, né, que, na verdade, não havia diferenças muito significativas de compostos do reino mineral e do reino vivo, né, do reino vegetal, do reino animal. E a partir de então, né, passou-se a denominar compostos orgânicos todos aqueles compostos que são formados por cadeias do elemento carbono. E muitos compostos dos seres vivos são realmente, né, classificam-se como compostos orgânicos, eles têm grandes cadeias carbônicas, né, como as proteínas, os ácidos nucleicos, né, o DNA, o RNA, os carboidratos, lipídios, carbônicas. Mas composto orgânico hoje em dia é qualquer composto que tenha cadeia carbônica. Todos os demais, pessoal, que não são formados por cadeias carbônicas, né, são classificados como compostos inorgânicos. Ok? Os compostos orgânicos, o estudo mais sistemático deles será feito, né, no terceiro ano, né? Geralmente o primeiro e o segundo ano, né, trata-se basicamente de química inorgânica, né? E o terceiro ano já fica destinado aos compostos orgânicos. Vocês vão ver que os compostos orgânicos, né, o livro adianta um pouquinho isso, eles são classificados também em várias funções, e os compostos inorgânicos também. Né? Então, os compostos inorgânicos são classificados também em funções, que né, esse PAPR, então, ele vai apresentar para a gente, né, de uma forma geral, as funções, e vai trabalhar com duas funções específicas, que são os ácidos e as bases. Joia? Vou ter que mudar aqui, está chegando alguém. Qualquer dúvida, pessoal, me parem, tá? Fiquem à vontade de me pararem a qualquer momento. E falem pelo áudio, né? Porque senão eu não vejo o chat, tá ok? Vou apresentar um outro documento aqui agora, pessoal. Esse arquivo eu disponibilizei para vocês também lá no SIGA, né? Como se fosse uma apostilazinha, né? Um resumozinho da matéria. Às vezes fica mais fácil de estudar do que no próprio livro. Mas a leitura do livro é fundamental, tá? Que o livro ele traz, depois eu vou passar um pouquinho lá no livro também, né? Ele traz informações muito importantes de uma forma geral, que nem todas a gente consegue tratar aqui numa aula. Então, é importante, né? Como a gente tem dito desde o início, né? A leitura do livro, né? Assistir as videoaulas, isso é fundamental. Né? E também assistir as explicações síncronas que nós fazíamos. Né? Se não puder participar da aula, assistir depois. Então, esse material, pessoal, eu vou apresentá-lo para vocês aqui, né? É sobre funções inorgânicas. Então, o que são funções inorgânicas? Né? Por que são funções químicas? Funções inorgânicas é um tipo de funções químicas, que é uma coisa mais ampla, né? As funções químicas a gente vai ver, né, que tem as funções inorgânicas e as funções orgânicas. A gente vai tratar aqui das funções inorgânicas, né? Mas a função química, ela corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, a intenção, né, tanto em se criar, né, em separar todos os compostos que existem, primeiramente em orgânicos e inorgânicos. E entre os orgânicos e inorgânicos existem as funções. Por que foi feito isso? Como eu falei, para facilitar o estudo. Tudo aquilo que for semelhante é agrupado numa mesma função. Então, né, a função traz claramente para a gente, né, que tem que ter propriedades químicas semelhantes. Então, das funções orgânicas, que a gente não vai estar estudando aqui no primeiro ano, né, vocês vão estudar lá, né, os hidrocarbonetos, os álcoois, éteres, ácidos carboxílicos, são várias, né, as funções orgânicas, né? Vocês vão estudar todas lá no terceiro ano. Aqui no primeiro ano a gente estuda as funções inorgânicas, que são 4,
né? Alguns livros podem até falar em 5, mas são basicamente 4, né? São os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Alguns livros incluem uma 5ª classe aqui, que são chamados hidretos, né? Ao finalzinho a gente fala um pouquinho deles, né? Quando a gente estiver finalizando esse PAPR. Mas vocês podem até perceber que o nosso livro, né? Vocês viram que esse assunto está no 2º ano, pessoal, está no livro do 2º ano, por isso que eu passei para vocês o livro do 2º ano, né? O volume 2 dessa coleção, né? Esse livro nosso, ele nem traz óxidos, ele só fica em ácidos, bases e sais, mas a gente vai complementar também para falar um pouquinho de óxidos, né? Porque vocês não vão estudar isso em outras situações. Então, né, a gente vai ver isso aqui também no próximo PAPR, tá? Na aula de hoje a gente vai tratar principalmente de ácidos e bases. Mas é importante a gente ter essa noção geral de funções, né? Quando é que eu chamo ácidos, a gente vai ver aqui, né? São substâncias que têm propriedades em comum, por isso que todas elas são classificadas como ácidos. Então, vocês entendem que isso facilita o estudo, né? Em vez de eu estudar, né, 500 ácidos diferentes, eu posso estudar todos de uma única forma, né? De um jeito mais sistematizado. Então, essa foi a intenção, né? Quando se dividiu as substâncias conhecidas, né? Em orgânicas e inorgânicas, e cada dessas, né, dividida nas suas respectivas funções. Ok? Então, todas as substâncias inorgânicas conhecidas, né, podem ser enquadradas em algumas dessas funções aqui. Vamos começar, então, com os ácidos, pessoal. A gente vai ver também no finalzinho da aula, se não der, né, no próximo PAPR, a gente retoma esse assunto, né, as teorias ácido-base. Porque, né, as teorias foram sendo publicadas e depois foram vindo teorias mais amplas. Mas para esse primeiro contato, né, a teoria de Arrhenius, que é o cientista sueco, né, que estudou ácidos, bases, sais, óxidos, né, ele definiu, né, ácidos e bases. A gente vai iniciar com a definição dele. Depois vocês vão ver que outras definições vieram a posteriori, né, e que abrangeram a teoria de Arrhenius. Ela é mais limitada, né, mas ela é útil demais para a gente entender o que é um ácido, né. A gente entendendo o que é um ácido de Arrhenius, a gente vai entender também as demais teorias de ácido-base, ok? Então, ácidos, pessoal, são substâncias compostas que, em solução aquosa, liberam como cátion o hidrogênio, o H+. Então, é uma definição bem simples, bem clara, né? A gente, de cara, a gente já vê que ela é limitada mesmo, porque a gente já vê, né, ele define ácidos, mas somente em solução aquosa. Por isso que a gente vai ver que é uma definição mais restrita, né? Outras vieram depois. Mas, para o momento, como eu falei, é útil, né? Então, qualquer substância que em solução aquosa, ou seja, uma substância que seja dissolvida em água, né, ela vai se dissociar, ionizar e liberar como cátion o cátion hidrogênio, pessoal, que também a gente chama isso de próton, o H+. É o cátion hidrogênio, né? É o hidrogênio que perdeu um elétron. Mas se a gente lembrar do elemento hidrogênio, né, o elemento hidrogênio, ele contém um próton no núcleo e um elétron, né, que circula ao redor desse núcleo, né, na eletrosfera, somente um elétron. Se ele perder esse elétron, vai ficar somente um próton, só o núcleo, né, do elemento com o próton. Então, por isso que também muitos livros, né, chamam, né, de próton, o H+, tá? Porque é realmente um próton, tá ok? Mas a gente não vai ficar falando próton aqui, não, a gente vai chamar de cátion hidrogênio mesmo, o H+, tá ok? Então, qualquer substância, pessoal, que em água, né, libera como cátion, libera o cátion H+. Pode liberar outros cátions, não é exclusivo, né? Mas se ele liberar H+, ele é um ácido. Então, essa substância aqui é um ácido, né? É o HCl. Essa substância a gente vai falar dela mais à frente, tá? É um ácido muito usado até em hospitais, na limpeza, em oficinas mecânicas, em indústria, né? Principalmente para limpeza de peças metálicas, né? É o chamado ácido muriático. Também o nome correto dele é o ácido clorídrico. Okay? A gente vai falar de nomenclatura também ao longo desse assunto, né? Tá vendo? O HCl, pessoal, quando em água, ele ioniza. Isso é uma ionização. É um composto covalente, ok? Mas compostos covalentes podem se ionizar em água. Lógico, somente puro não, né? Isso aqui vai estar, né? É um composto polar, mas em água, pessoal, né? Alguns compostos covalentes se ionizam, né? O que a gente está estudando aqui, todos eles têm essa capacidade. Então, esse composto ele é um ácido, porque em água ele faz isso. Ele libera um cátion H+, e libera um ânion Cl-. Não importa que ânion ele libere. Se ele liberar um cátion H+, o hidrogênio, o cátion hidrogênio, essa substância é um ácido. Ok? E qualquer substância que fizer a mesma coisa, colocar ela em água, ela liberar
o H+, essa substância é um ácido. Então, aqui mostrando alguns outros ácidos, né? O HCl, eu já havia falado dele, o nome dele é ácido clorídrico. Vocês vão entender esses nomes, tá? Nesse assunto, né? Quando a gente estuda essas funções, a gente trabalha também um pouquinho de nomenclatura. Então, o HCl já havia mostrado, ele é um ácido, ele libera H+, e Cl-. Então, ele liberou H+, ele é um ácido. Esse aqui é um outro ácido, pessoal, muito famoso, é o ácido sulfúrico. A gente vai falar dele também um pouquinho mais à frente, né? Ele também, em água, ele libera, no caso, 2 ainda H+, mais o ânion SO4 2-. Esse ânion era chamado de sulfato, né? Esse é o ácido sulfúrico. Liberou H+, é um ácido, né? Esse de baixo aqui é o ácido fosfórico. Ele já ioniza, né, também em solução aquosa, libera 3 H+, e mais o ânion fosfato. Ok? Então, todos os três aqui são ácidos, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Todos liberam H+ em solução aquosa. Então, pela teoria de Arrhenius, essas substâncias são ácidas. Ok? E estudando, pessoal, né, os ácidos, algumas propriedades eles têm em comum, como eu falei, né? Para eles serem classificados, né? Então, a gente viu que eles têm que liberar H+ em solução aquosa. E todos eles têm algumas propriedades em comum. Eles têm algumas características comuns, características gerais que são comuns aos ácidos, tá? Todos eles apresentam sabor azedo, pessoal. A gente não vai ficar provando substâncias para saber se ela é um ácido ou não, tá? Mas alguns ácidos que a gente conhece, então a gente consegue falar para vocês que são azedos, né, mesmo, né? O ácido cítrico, que está presente nas frutas cítricas, né? A gente vê o limão, a laranja, essas frutas têm um sabor azedo, né? Esse sabor azedo é devido ao ácido que está presente nesses frutos, né? E todos os ácidos apresentam sabor azedo, pessoal, né? O ácido acético, que é comum no vinagre, né? O vinagre, ele é uma solução de ácido acético, né? O vinagre também, ele tem um sabor azedo. São ácidos mais fracos que a gente consegue provar, né? Agora, o ácido clorídrico também é azedo, sulfúrico, a gente não vai jamais provar qualquer ácido, tá? Mas todos têm sabor azedo. Isso já se sabe, tá? Os ácidos, pessoal, quando eles reagem, se eles tiverem contato com a matéria orgânica, com matéria viva, né, eles causam o que a gente chama de desidratação, a perda de moléculas de água. Então, qualquer ácido ele consegue desidratar a matéria orgânica, né? Retirar a água da matéria orgânica. Existem substâncias, pessoal, né? Como eu falei, né, a nossa estagiária Luana vai até fazer um experimento com vocês ao final, que ela vai falar para a gente de indicadores. Existem substâncias na natureza, geralmente substâncias orgânicas, tá? Substâncias bem complexas. A fenolftaleína é uma delas. A Luana vai mostrar para vocês também que o extrato do repolho roxo também tem substâncias com essa mesma capacidade, né? Que são chamadas de indicadores. Indicadores ácido-base. Tem substâncias, se elas estiverem no meio que contém ácido, elas mudam de cor. Elas têm cores diferentes se estiverem no meio com ácido ou no meio que tiver bases, né? O meio que tiver um ácido, ele é chamado de meio ácido, né? Então, em meio ácido, essas substâncias têm uma coloração e em meio básico elas têm outra coloração. Então, são chamados indicadores ácido-base. Algumas substâncias na natureza têm essa capacidade de mudar de cor, de acordo com o meio onde elas se encontram, tá? E a fenolftaleína é uma dessas substâncias, né? Essa fenolftaleína, pessoal, ela foi vendida durante muitos anos, né? Ela fazia parte de um medicamento chamado Lactopurga. Okay? O Lactopurga, ele continha fenolftaleína, até que a gente podia comprar, né, e usá-lo para esse fim. O Lactopurga é um laxante. A fenolftaleína, ela tem essa capacidade de mudar de cor. Se ela estiver na presença de um meio ácido, né, ela fica incolor. Em meio básico, ela já fica avermelhada. Ok? E os ácidos, pessoal, a gente vai ver, né, eles reagem com bases, que é uma outra classe de substâncias inorgânicas, né, e vai formar um sal, que também é uma outra classe de substância inorgânica, e água. Então, se uma substância ela é um ácido, ela tem essa capacidade, tá? Ela tem essa característica. Ela reage com bases para formar sal e água. É a chamada reação de neutralização. Tá? Mas eu falei que já falando de ácidos, pessoal, mas a gente vai falar muito em ácidos, né? Vocês com certeza já viram falar de chuva ácida. É um fenômeno ambiental importante, o livro trata também. Com certeza vocês viram falar disso no ensino fundamental de vocês, né? A chuva já é ácida e ela está ficando cada vez mais ácida, né, devido à poluição. Vocês já devem ter visto falar de acidez estomacal, né? Às vezes a gente está com acidez estomacal, é um problema, né, que muitas pessoas têm devido ao consumo de alguns alimentos, de algumas bebidas, né?
Então, esse termo ácido ele é muito comum, né? E a gente lida com muitos ácidos no nosso dia a dia. Por isso que é um assunto muito importante de ser estudado, tá? E todos os ácidos reagem com bases. A gente vai mostrar aqui essa reação, tá? Mais à frente. Os ácidos, pessoal, são muitos, né? Como foi o ácido, já é uma classe de substâncias inorgânicas, né? Que liberam H+ em solução aquosa. Agora, existem um número muito grande de ácidos, aí eles são divididos também. Existe uma classificação dos ácidos, né? Várias classificações, inclusive. Né? Uma delas, pessoal, é quanto à presença do elemento oxigênio. Existem ácidos que não contêm oxigênio em sua estrutura. Como esses três aqui, por exemplo, né? O HCl. O H2S, pessoal, é um ácido muito, né? É um ácido fraco. É esse ácido que dá o cheiro do ovo podre, né? É um cheiro horrível, né? Um cheiro que está também no famoso pum aí, né? Das pessoas, de animais. Né? Aquele cheiro ruim que existe no ovo podre, no pum. Credo! Peido, né? Credo mesmo, né? Mas é essa substância, é o H2S, né? O ácido sulfídrico. Ele é um ácido muito mal cheiroso, né? HBr, é o ácido bromídrico. Todos esses ácidos, pessoal, tá vendo que eles não contêm oxigênio. Então, eles são classificados como hidrácidos. Isso faz diferença, a gente vai ver mais à frente na parte de nomenclatura, ok? E já existem ácidos que contêm oxigênio. O ácido sulfúrico, o H2SO4, o ácido fosfórico, esse aqui é o ácido perclórico, o HCl. Tá vendo? Todos têm oxigênio. Então, todos os ácidos que contêm oxigênio, eles são chamados de oxiácidos. Ok? Hidrácidos e oxiácidos. A gente não tem que ficar decorando nada disso não, tá, pessoal? Mas aí vocês vão entender depois, né, que a gente vai usar essa divisão de hidrácidos e oxiácidos para falar de nomenclatura, né? Esse tipo de ácido, os hidrácidos, tem um nome específico, né, uma forma de dar nome a eles específico, diferente dos oxiácidos. Tá? Os ácidos também são classificados quanto ao grau de ionização, né? O que é isso, pessoal? Grau de ionização. Vou deixar tudo aqui. O grau de ionização é a capacidade, é a quantidade da substância que se ioniza em água. Eu falei que todo ácido é uma substância que, em solução aquosa, ele ioniza, liberando H+. Agora, tem substâncias, pessoal, que fazem isso com muita intensidade. Outras já fazem isso muito pouco. Um exemplo aqui, vou pegar aqui, né, a gente está falando de ácidos fortes, moderados e fracos. Tá vendo? A gente classifica os ácidos, né? Em fortes, moderados e fracos. O que é um ácido forte, pessoal? É um ácido que ioniza muito. O que é um ácido fraco? É um ácido que ioniza pouco. O moderado é um intermediário. Como assim ioniza muito? Né? Por exemplo, aqui, o HCl. Você vê que eu estou falando muito desse ácido, né? O ácido clorídrico. Ele é um ácido forte. Por quê, pessoal? Se eu colocar 100 moléculas desse ácido em água, as 100 moléculas se ionizam e liberam 100 átomos de H+, né, 100 H+, e 100 Cl-. Ele se quebra totalmente em água. Isso é um ácido forte. Um ácido fraco, como o HClO, se eu coloco 100 moléculas desse ácido em água, talvez uma única molécula dele vai se dissociar, vai ionizar. As demais continuam na forma de HClO. Vocês entenderam isso? Parte da molécula continua como está, somente uma pequena fração dela, das moléculas, né, vai se ionizar. Isso é comum nos ácidos fracos, tá? Eles se ionizam um pouco em solução aquosa. Os ácidos fortes se ionizam muito, tá? Os moderados se ionizam moderadamente, como diz o nome, né? Intermediário entre um forte e um fraco, tá? Na prática, pessoal, não existem tantos ácidos fortes assim, ok? E a gente não trabalha, né, os que a gente trabalha aqui, a gente vai ter que guardar os principais. Mas existem algumas regras, né, que podem ser aplicadas, nem sempre elas são tão efetivas, mas, né, de uma forma geral, dos hidrácidos que a gente trabalha, a gente não usa muito hidrácidos no dia a dia, tá, na indústria como um todo, né, mas um hidrácido muito forte, né, o HCl, o HBr, o HI, são todos muito fortes, ou seja, eles ionizam muito, tá? Já o HF é um ácido moderado. Esse ácido HF, pessoal, é um ácido até muito estranho, né? Ele não é tão forte quanto outros, ele é moderado, né? E todos os demais hidrácidos que vocês tiverem contato, vocês vão ver que eles são fracos, ok? Somente esses três são fortes, esse é fraco. O HF, eu não sei se vocês viram uma série, né, que fala até muito de química, né? O Breaking Bad, né? Já é uma série antiga, né, da Netflix. Eles usam muito lá, né, para dissolver cadáveres, né? Esse é o ácido que eles usam, pessoal.
Ele é muito interessante. O HF é um ácido, apesar de não ser forte, ele corrói o vidro, ele ataca o vidro, mas ele não ataca alguns plásticos. Então ele é armazenado em tonéis plásticos, né? Ele não pode ser armazenado em vidro. E isso derrete, cara. Como eles atacam a matéria orgânica, né? Isso derrete realmente um corpo, tá? Some com tudo, né? Rebenta tudo que existir, né? Até inclusive os ossos, né? E cabelo, esse tipo de coisa, que é mais difícil de corroer, né? Mas esse é o ácido fluorídrico, tá? Quanto aos oxiácidos, existe essa regrazinha, pessoal, que ela pode ser aplicada, né? E todos os oxiácidos contêm oxigênio, né? Logicamente eles contêm hidrogênio, que eles têm que liberar o H+ em solução aquosa, né? E contém um outro elemento, né? Você vê, o ácido sulfúrico, o E aqui é um enxofre, né? O ácido sulfúrico está aqui embaixo, né? O H2SO4. No fosfórico, né? O E aqui é o fósforo, é o P, né? No hipocloroso é o cloro, né? É o Cl aqui. Mas se você subtrair o número de oxigênios para o número de hidrogênios, e essa diferença entre eles der zero, geralmente vai ser um ácido fraco, né? Tá vendo aqui é o caso do ácido hipocloroso, né? Um oxigênio menos um hidrogênio vai dar zero. Se essa diferença, pessoal, de oxigênios e hidrogênios for igual a 1, né? Esse ácido é um ácido moderado. E se essa diferença de número de oxigênios, que é o valor Y, né, e o número de hidrogênios, que é o valor X, for igual a 2, já será um ácido forte. O ácido sulfúrico, então, é um exemplo aqui para a gente. Né? 4 menos 2 vai dar 2. 4 menos 3 dá 1. Né? 1 menos 1 dá 0. Então, essa é uma regrinha, mas não precisa de preocupar quanto a isso. Tá? Mas é importante você saber, né, que existem, tá, ácidos muito fortes e ácidos fracos na natureza. Tá? A nomenclatura, eu falei com vocês que existe a diferença de hidrácidos e oxiácidos. Eu vou deixar a nomenclatura um pouquinho para frente. Se não der tempo da gente trabalhar hoje, a gente vai trabalhar na nossa próxima aula. Ok? Inclusive, aí eu vou deixar os exercícios, né, todos de nomenclatura para a gente entregar depois também. Então, a gente vai falar de nomenclatura depois, tá? Vou usar um pouquinho o livro para isso. E destacar, pessoal, alguns ácidos importantes. O livro também traz uma relação de ácidos importantes. Então, se são importantes, realmente porque são, pessoal. Existem ácidos extremamente importantes. Ok? O primeiro aqui, pessoal, não poderia ficar de fora dessa lista, né? Se eu falei em ácidos importantes, esse tem que aparecer, é o ácido sulfúrico, né? O H2SO4. Né? Esse ácido é muito comum, a gente usa ele demais, que ele faz parte das soluções de bateria de automóveis, de veículos, de carros, de caminhões, toda a bateria, né, de automóveis que é usada atualmente ainda né? A solução que está ali dentro é uma solução a 20%, pessoal, de ácido sulfúrico. É uma solução extremamente perigosa, tá? Já destaco isso para vocês. É extremamente perigoso a solução de bateria, pessoal. Por quê? Ela contém ácido sulfúrico, esse ácido é extremamente forte. Okay? Ele desidrata a matéria orgânica, isso aqui mata, né? Muitas pessoas usam isso como arma, tá? Pelo amor de Deus, jamais façam isso, né? Isso é um crime grave. Mas a solução de bateria, pessoal, se ela for jogada no rosto de alguém, vai fazer um estrago na pele, né? Porque ela ataca a matéria orgânica, então ela vai atacar a pele, né? E vai fazer feridas horríveis. Né? De vez em quando, né? Maridos, namorados aí costumam fazer coisas desse tipo, né? Com mulheres. De vez em quando vocês podem ver nos jornais aí, aparece casos desse tipo, né? A pessoa joga ácido sulfúrico em outra, como arma, né? E ele é realmente uma arma. E é facilmente encontrado aí nos postos de combustíveis. Você consegue comprar essa solução de bateria. Tá? Mas o ácido sulfúrico, pessoal, é um líquido incolor, né, e oleoso, ele é muito denso, é 1,85 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, 1 litro de ácido sulfúrico pesa quase 2 quilos, ele pesa 1,850 kg. Né? É um ácido forte que reage com metais, originando sulfatos. Tá? Então, é um ácido extremamente utilizado, pessoal, na mineração, para, né, na lida com metais. Ok? Na purificação de metais, né? E você sabe que o estado de Minas Gerais é um estado muito rico em mineração. Então, só para vocês já terem a noção do uso, né? É solução de bateria, é usado na mineração e é muito usado na indústria de uma forma geral, pessoal. Ácido sulfúrico, muitos tipos de indústria utilizam ele, né, como matéria-prima para diversos processos. Não é à toa que ele é usado para medir o desenvolvimento industrial de um país. Tá? Um país que é industrializado, ele vai produzir muito ácido sulfúrico. Um país que não tem indústria alguma, pode ter certeza que ele não vai ter também, ele vai usar praticamente nada, né, de ácido sulfúrico. Nem vai produzir, nem vai importar. Ok? Então, né,
pode dar uma correlação positiva, né? E alta. País que produz muito ácido sulfúrico ou que compra muito ácido sulfúrico é porque é um país desenvolvido industrialmente, tá? Porque esse ácido é extremamente utilizado na indústria, ok? E como que ele é produzido? Reação. Travou. O ácido sulfúrico, pessoal, ele é produzido industrialmente a partir, né, do trióxido de enxofre. Então, esse composto ele também é produzido, a gente vai falar mais dele à frente, é um óxido, tá? A gente vai falar dos óxidos ao final, né, do próximo PAPR. Então, a partir do trióxido de enxofre, né, ele é reagido com água e se produz o ácido sulfúrico, ok? É assim que ele é produzido industrialmente. Um outro ácido, pessoal, que eu falei para vocês, né, desde o início, eu já dei ele como exemplo, né, o HCl, o nome dele é ácido clorídrico, também conhecido aí como ácido muriático, também extremamente utilizado, né, na limpeza de peças metálicas, né, e de superfícies de mármore, ok? E ele é encontrado também no suco gástrico humano, pessoal. Então, quando a gente fala que a acidez estomacal, é que a pessoa está produzindo a mais. A gente já produz esse ácido no nosso estômago. E é fundamental esse ácido na digestão de alimentos proteicos. As carnes, principalmente, né? Alguns vegetais que são ricos em proteína. Então é um ácido fundamental, mas excesso dele no nosso organismo, né? Causa essa acidez que algumas pessoas sentem, né? E para isso eles tomam antiácidos, né? A gente vai falar deles também aqui. Mas o ácido clorídrico, o ácido muriático, é uma solução de hidreto de cloro, né? HCl, o nome disso é hidreto de cloro, né? Em água. Ele apresenta um forte odor. Ele, na verdade, é um gás, pessoal. Por isso que é muito perigoso trabalhar com isso aqui, né? Que ele é um gás. Então, a gente lida com uma solução concentrada dele, mas quando você abre, né, um frasco dessa solução, ele libera esse gás, né? Então, se você respirar essa atmosfera rica em ácido clorídrico, isso é extremamente danoso para a saúde, né? Então, ele apresenta um forte odor, além de ser sufocante. Tá? É utilizado na limpeza de peças metálicas e de superfícies de mármore, e é encontrado no suco gástrico humano, ok? Mas um ácido também extremamente importante, muito utilizado, né? Um terceiro ácido que a gente não pode deixar de falar é o ácido nítrico, pessoal, o HNO3. Ele é também chamado de aquafortes, né, o nome histórico dele, mas muito conhecido como ácido nítrico. Um ácido também extremamente forte, né? É um líquido incolor, fumegante ao ar, que ataca violentamente os tecidos animais e vegetais, né, produzindo manchas amareladas na pele. Tá? E ele é muito usado, pessoal, na indústria, principalmente na indústria, a gente vai chamar de química orgânica, né, que vocês vão estudar no terceiro ano, na produção que a gente chama de nitrocompostos. Então, nitrocompostos, pessoal, alguns muito famosos é o TNT, né, o trinitrotolueno, a nitroglicerina, são dois exemplos aqui de nitrocompostos que são explosivos, né? A nitroglicerina é o dinamite. Né? Então, esses compostos são extremamente utilizados, os nitrocompostos, né? Todos os explosivos são a base deles. E os nitrocompostos também, pessoal, são utilizados na agricultura, que é extremamente importante para vocês, né? Muitos adubos nitrogenados, né, são nitrocompostos. Ok? Então, o ácido nítrico é um ácido extremamente utilizado também na indústria química, né? Para produzir nitrocompostos, os quais são extremamente utilizados, né? Na produção de explosivos e também na produção de fertilizantes. Ok? Então, é um ácido extremamente importante também, muito utilizado, né? E tanto o ácido clorídrico, pessoal, quanto o ácido nítrico, eles são utilizados também, é uma informação, né, no refino de cocaína. Esses ácidos, eles são regulados pelo Exército, né, e pela Polícia Federal. Você, para comprar isso, olha, isso aqui já é muito difícil de ser comprado, né? Eles são utilizados também para fins ilegais, né? Então, são ácidos, né, vocês não conseguem comprar, né, eles, soluções mais concentradas deles aí no mercado, não. Somente com registros, né, e com autorizações da Polícia Federal, do Exército, por aí vai. E um último ácido que a gente vai chamar a atenção aqui, pessoal, é o H3PO4, é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, pessoal, ele é utilizado, né, ele é utilizado nos refrigerantes da base cola, pessoal. A famosa Coca-Cola e todos os substitutos aí, os parentes, né, a Pepsi, todos os refrigerantes cola,
né? Eles usam o ácido fosfórico, ele é um acidulante, é um ácido, né? Muitos alimentos, eles contêm acidulantes, que ajudam, às vezes, tanto a dar sabor, né? Muitos ácidos são saborosos, e também, pessoal, ajuda na conservação desse alimento. Então, né, os rótulos da maioria dos alimentos, eles não trazem alguns nomes, né? Eles preferem trazer siglas, para não espantar o consumidor, né? Mas o acidulante INS 338, né? Qualquer rótulo que você encontrar lá, acidulante INS 338, quer dizer que aquele alimento ele contém ácido fosfórico. Tá? Ele é um líquido choroposo obtido pela oxidação de fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. Então, né, ele é obtido, né, na reação de fósforo com ácido nítrico. E aí obtém o ácido fosfórico. Né? Também ele é um ácido mais fraco, por isso que ele é usado, né, na indústria de alimentos, mas ele é um ácido moderado, usado na indústria de vidros também, no preparo de águas minerais e nos refrigerantes do tipo cola. Tá? E seus fosfatos são usados como adubo. Então é um ácido muito importante, né? Um dos adubos, né, mais famosos que tem é o famoso NPK. Né? É um adubo quase que, né, 4,14,8, 25,20, né? Quem lida com o meio rural aí já vai falar com certeza de NPK, né, do adubo NPK. Tem várias proporções, né? É nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, né, geralmente são usados lá os nitrocompostos que nós falamos, né? O fósforo, ele vem de fosfatos que são obtidos, né? Alguns são naturais e outros são obtidos pela indústria, né? Indústria química, a partir do ácido fosfórico, né? E o potássio também é obtido, né? Tanto de minas, né? Quanto também pela indústria química, né? Então, o adubo NPK, ele usa fosfato em sua composição, tá? E o fosfato é produzido a partir do ácido fosfórico. Então, só 4 ácidos aqui, para vocês terem noção, né? Extremamente importantes, que a gente tem que saber um pouquinho sobre eles, tá? Qualquer questão que mencionaram algum ácido aí, com certeza pode estar falando de algum desses 4 aí que são extremamente importantes. Joia? E para a gente entender o conceito de ácido melhor ainda, é importante a gente entender o conceito de base, tá? E assim que eu finalizar aqui, eu vou passar para a Luana fazer um pouquinho, falar do experimentinho que ela vai mostrar para vocês, tá? Senão vai ficando também muito longo a aula, né? Não é a nossa intenção aqui. Só falar aqui rapidamente sobre bases, né? Que o que a gente falou sobre ácido, facilita agora a gente falar sobre bases. Então, de acordo com esse mesmo cientista também, pessoal, né, que foi quem primeiro definiu, né, e a definição dele é a mais simples de todas, por isso que a gente começa com ela, tá? Bases é qualquer substância, né, as bases também são chamadas de hidróxidos, né, é toda substância que, dissolvida em água, ou seja, quando você dissolve ela em água, ela dissocia-se fornecendo como ânion, tá vendo? Os ácidos liberam como cátion H+. Não exclusivo, né? Pode ser outros cátions também, mas tem que liberar H+, o ácido. A base, pessoal, quando ela dissolver em água, ela vai se dissociar e vai liberar como ânion exclusivamente, ou seja, não pode liberar um outro ânion que não seja o H-, pessoal. Esse ânion é chamado de hidroxila. Tá? É um ânion, o que é um ânion? É uma partícula carregada negativamente. Ele é formado por um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. Okay? Essa é a hidroxila, o OH-. Isso é característica das bases. Todas as bases, que também são chamadas de hidróxidos, né, elas liberam hidroxila em solução aquosa. Ok? Então, né, a diferença deles para ácido é essa. Né? O ácido libera H+, como cátion, né? As bases liberam OH- como ânion. Uma base, pessoal, o hidróxido de cálcio, está sendo mostrado aqui, ok? Tá vendo que ela libera, né? E esse hidróxido de cálcio é uma base até bastante famosa, vocês vão lembrar dela na hora que eu falar das aplicações, tá vendo? Ela libera como cátion cálcio, tá vendo? Não é um ácido, não liberou H+, liberou foi um cálcio 2+, e liberou como ânion, né? Somente OH-, ó, 2 no caso, hidroxilas. Então isso é uma base. A gente vai ver que ela se chama hidróxido de cálcio, ok? Esse aqui é o hidróxido de alumínio. Tá vendo? É uma base porque libera como cátion um Al3+, e libera como ânion o OH-. Qualquer substância que liberar OH- exclusivamente, né, o único ânion que ele liberar em solução for o OH-, essa substância é uma base. De uma forma geral, as bases têm essas características, tá? A gente falou que os ácidos apresentam sabor azedo, né? Já as bases, pessoal, apresentam o chamado sabor cáustico. Né? Talvez alguns de vocês não viram falar o que é um sabor cáustico, mas experimentem provar uma banana verde.
tá? É horrível, não é bom, né? A banana verde tem esse sabor cáustico, é um sabor astringente, né? Prega a boca da gente. Aquilo ali é um sabor cáustico, tá? Mas não fiquem provando nada, não, né? Não precisa ter essas curiosidades. Mas muitas frutas, quando estão verdes, né, tem esse sabor cáustico. A banana é um exemplo, tá? Ela estria a matéria orgânica. O que é isso? Ela reage com a matéria orgânica, pessoal, né? E causa estrias, realmente, riscos, né, na matéria orgânica. Ou seja, o que é matéria orgânica? Que é qualquer composto, né, proveniente de alguma coisa viva, né, de uma planta, de um animal. As bases, pessoal, soluções de fenolftaleína, que eu falei que é um indicador ácido-base, né, os ácidos deixam a fenolftaleína, né, a fenolftaleína em meio ácido, ela fica incolor. Já em meio básico, ela fica numa cor avermelhada, uma cor rosa, ok? E eu falei também lá atrás que todos os ácidos reagem, né, com as bases, formando, né, sal e água. Logicamente, então, todas as bases reagem com ácidos, formando sal e água. Essa reação é chamada de neutralização, né? É a reação entre um ácido e uma base, né? Um neutraliza o outro, ok? E forma um sal e forma água. Só um minutinho. Dando umas travadas. A nomenclatura, como eu falei, a gente vai ver mais à frente, tá ok? Não se preocupem agora, mas é um nome muito fácil de dar, né, para as bases. A classificação também, existem várias classificações em relação ao número de hidroxilas, né? Algumas bases só têm uma única hidroxila, NaOH, KOH. Aqui estão duas bases, pessoal, né? O NaOH talvez seja uma das bases mais utilizadas na indústria, né? É o hidróxido de cálcio, de sódio, né? É a famosa soda cáustica. Né? As pessoas usam muito isso para desentupir pia. Aqui em Barbacena, inclusive, tem uma empresa que fabrica, que produz, né, soda cáustica. Não sei se vocês já conhecem, é uma substância até perigosa, tá? Não é bom? Tem uma caveirinha lá na embalagem dela, né? Mas ela é uma monobase, ela só tem uma única hidroxila, tá? Essa base é extremamente utilizada, vocês vão ver exemplos mais à frente, tá? Esse aqui é o hidróxido de potássio. De bases, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, tá vendo que tem duas hidroxilas por molécula, né? Tem as tribases, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, e tem inclusive as tetrabases, né? Hidróxido de chumbo, hidróxido de estanho, aqui como exemplos, tá? Aí para vocês verem algumas bases importantes, pessoal. Essa aqui não podia ficar de fora, com certeza é a mais importante de todas. É o hidróxido de sódio, soda cáustica, que é o nome que as pessoas dão para essa substância, tá? É o NaOH. Ele é um sólido branco, floculado, né? Muito solúvel em água, além de extremamente cáustico, como as bases são, né? É usado na desidratação de gorduras, no branqueamento de fibras, pessoal. Então, toda a indústria de fabricação de celulose usa hidróxido de sódio. Vocês imaginam, né? O poder disso, né? A quantidade de empresas que existe nessa área, né? Grandes empresas que fabricam papel, né? E para fabricar papel, eu tenho que usar hidróxido de sódio, tá? Na fabricação de sabão, pessoal, muitas pessoas ainda fazem sabão, principalmente no meio rural, né? Usando gorduras, restos de gordura, né? Restos de óleo, inclusive óleo de fritura, né? Óleo que você já usou para fritar, né? Você produz sabão, pessoal, reagindo a uma gordura animal ou vegetal com o hidróxido de sódio. Okay? Então, é fundamental, né, na produção de sabões, na indústria também de detergentes e também como desentupidor de ralos e esgotos, como eu falei, né, um uso doméstico que muitas pessoas, né, eu, inclusive, quando entope uma pia, cara, não tem coisa melhor. Geralmente a pia, quando ela entope, é com gordura. Não tem nada melhor do que soda cáustica, tá? Ela desce limpando, que é uma beleza, né? Porque ela reage com a gordura e vai produzir um sabão. E esse sabão vai fazer o processo de limpeza. Tá, ok? Uma outra base, como eu falei, né? Ela apareceu lá no início, né? O hidróxido de cálcio. Ok? O CaOH2, que é a cal apagada, ou também cal hidratada, a cal extinta, né? Ela é uma suspensão aquosa de aparência leitosa, né? Obtida a partir da cal virgem. A cal, pessoal, isso aqui, né? Obtém, que é o óxido de cálcio, a gente obtém isso pela mineração, né? Existem minas que contêm o óxido de cálcio, né? Que é a chamada cal virgem. Essa cal que a gente compra aí para usar para caiação de muros, né?
Sabia que você, antigamente isso era até muito comum, né? Você comprava cal, deixava ela, né, misturada com água a noite inteira, no outro dia você usava essa suspensão obtida para fazer a pintura de muros, ou mesmo de casas, de paredes, né? A chamada caiação, né? Então, ela é usada na caiação de paredes e muros, na neutralização de solos ácidos, isso aqui é importante para vocês, tá? E na fabricação de doces. Inclusive na culinária, né, o hidróxido de cálcio é utilizado. Mas esse uso aqui é interessante, pessoal, neutralização de solos ácidos. Um dos problemas da agricultura, pessoal, é a acidez de solos. Solos antigos, como são os solos brasileiros, eles têm uma acidez muito elevada, né? E essa acidez elevada dificulta a produção, né? Diminui a produção das culturas ali cultivadas nesse solo. Então é fundamental que a gente faça a neutralização de solos ácidos, né? A famosa calagem. Quem lida com o meio rural também já viu falar. Quem não lida vai ver sobre isso na disciplina de solos, né? Nas disciplinas da área técnica aí de vocês. Mas, né, ela é usada, né? Tanto o hidróxido de cálcio quanto o hidróxido de magnésio, né? O hidróxido de cálcio, né, é o chamado calcário calcítico, né? O hidróxido de magnésio é o calcário dolomítico. Ambos são utilizados para fazer a calagem, a correção do pH do solo. Ok? E aqui é a reação que acontece, né, para produzir o hidróxido de cálcio, né? A cal virgem reage com água e gera a cal hidratada. Uma outra base também muito importante é o hidróxido de magnésio. Essa substância é encontrada aí nas farmácias, né? O famoso leite de magnésia. Ela é uma suspensão leitosa obtida a partir do óxido de magnésio, ok? E ela é usada como antiácido estomacal. Muitas pessoas, quando estão com problema de acidez estomacal, com esse excesso de ácido no estômago, né? Tomam leite de magnésia, pessoal. Por quê? Ele é uma base. Como eu falei, todas as bases reagem com os ácidos para formar um sal e uma água, né? É essa reação que acontece no estômago da gente se você tomar leite de magnésio, tá? Ele também é utilizado como laxante, tá? Mas o leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, ele reage com o ácido clorídrico do seu estômago e produz um sal. A gente vai definir ainda o que é sal, tá? Mas isso aqui é o cloreto de magnésio, mais água. Essa é uma reação de neutralização. Um ácido reagindo com uma base, produzindo sal e produzindo água. Tá? E uma última base importante, pessoal, é o hidróxido de alumínio. Tá? Ele é uma suspensão gelatinosa que pode absorver moléculas orgânicas que, porventura, estejam em solução aquosa. Então, o hidróxido de alumínio é muito utilizado no tratamento de água, tratamento de piscinas, tratamento de águas públicas, né, para abastecimento público. Por quê, pessoal? Ele consegue fazer o que a gente chama de coagulação. Ele faz com que a sujeira que está suspensa, né, se aglutine e vá para o fundo. E aí facilita o processo de limpeza. É fundamental no tratamento de água. Tá? Então, e ele é também usado como antiácido estomacal, é uma base. Toda base, a princípio, poderia ser utilizada. Né? É também utilizado para tingimentos na preparação de resinas e vernizes, tá? Para pintura artística, principalmente. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu sair aqui da apresentação. Hoje a gente não vai ter tempo de ir no livro, não. E nem de resolver exercícios com vocês. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá joia? Mas antes da gente acabar, eu quero que a Luana faça o experimento dela. Ela veio preparada para isso, ok? E só finalizando, pessoal, um conceito que já tem no livro, tem alguns exercícios para aqueles que já estiverem adiantando, né? É pH, pessoal, o conceito de pH. O livro vai tratar disso. Vocês vão ler lá. Mas o pH, pessoal, é uma forma de estar medindo a concentração de H+ em solução, em água. Okay? Quanto maior o pH, menos H+ tem, tá? É uma correlação negativa aí. Quanto mais baixo o pH, mais H+ tem. Então, quanto mais ácido o meio é, menor o pH é. Então, o pH é potencial hidrogiônico. Okay? Então, é o pH que é utilizado para a gente dizer se uma solução está ácida ou básica. Se tiver ácido, né, o pH vai estar... E o pH ele tem uma escala, pessoal, de 0 a 14. O pH 7 é o neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, é importante vocês já terem essa noção, mas a gente vai falar mais desse conceito de pH na próxima aula. Ok? Mas pode ser que a Luana vai comentar pH aí, a gente vai definir melhor, né? Mas pH é potencial hidrogiônico, é uma forma de medir o tanto de H+ que existe no meio. Quanto mais H+ tiver,
menor vai ser o pH, mais ácido vai ser o meio. Tá ok? É isso. Luana, você está pronto aí? Você quer fazer esse experimentozinho, já mostrar para eles um indicador, pessoal, que é muito comum, que é extraído a partir do repolho roxo. Oi, boa tarde, gente. Você quer que eu compartilhe a tela? Sim, faz favor, Luana, é melhor, né? O vídeo já? Sim, pode conduzir da forma que você achar melhor, tá? Você já mostrando o vídeo e vai explicando, né? Isso. Peraí. Nossa, Que isso. eu tenho que... uma janela só. Achei, pronto. Deu certo? Deu, né? Eu sim. Então, o caráter ácido básico ele pode ser determinado por vários métodos, e um deles são os indicadores colorimétricos, que funcionam adquirindo uma coloração específica para cada valor de pH, como o Arlindo acabou de explicar aí. E esses indicadores eles podem ser sintéticos, mas nesse experimento vai ser um natural, que é o extrato de repolho roxo, que contém uma substância chamada antocianina. Então, esse extrato de repolho roxo ele foi preparado após ferver as folhas em água, e a água adquire uma coloração bem roxa, e depois é só misturar com as substâncias e vai adquirir a coloração. Então, pessoal, só, né, pode continuar, tá, Luana? Você vê que eles estão a Luana está testando diferentes produtos que a gente contém nas nossas casas, né? Ela usou o vinagre, depois foi um shampoo, né? Agora um detergente e o leite. Pode conduzir, tá, Luana? Fica à vontade. E o bicarbonato de sódio, correto? Não é isso, né, Luana? Isso. Também água sanitária. Então, aí a gente nota que o vinagre adquiriu uma coloração mais avermelhada, o shampoo mais rosada, o detergente roxo, o leite lilás, o bicarbonato ficou mais esverdeado e a água sanitária amarelo. E com esses resultados, a gente consegue determinar o valor aproximado do pH desses produtos utilizando a tabela da determinação das cores do repolho roxo, tanto cianina. E aí, se alguém tiver alguma pergunta e quiser, pode perguntar. Então, pessoal, aqui nessa relação, né, tá do mais ácido para o mais básico, né? Ela começou que na ordem é exatamente essa, né, Luana? É o vinagre, aqui é um shampoo, não é isso? Isso. Né? Que também é. O repolho roxo, vocês percebem que em meio ácido ele tende a ficar mais avermelhado, né? Ele passa por várias cores, na verdade, né? E essas cores são gradativas. Se colocar num outro meio que tiver ácido, exatamente igual ao vinagre, vai ficar nessa mesma tonalidade. Tá? Ele tem essa capacidade. Então, vê que ele vai vindo desde um vermelho até uma coloração amarelada, né? Passando aí pelo violeta, pelo verde. Okay? Então, isso é um indicador. Tá? Existem várias outras substâncias que têm esse poder. Tá? O repolho roxo é interessante, né? Que é de fácil acesso, né? Alguns, se vocês quiserem fazer coisas semelhantes em casa, podem ficar à vontade, né? Não tem nenhum perigo, né? Todos os produtos que foram testados aqui, né? São produtos, né? Logicamente tem que ter sempre um cuidado, né? Mas não são nenhum produtos extremamente tóxicos, não, né? Ok? Então, pessoal, por hoje já está dando, né? 4 horas, já falamos bastante, né? Não chegamos até onde exatamente eu queria chegar, mas não tem porquê também a gente delongar demais. Eu queria encerrar por aqui. Logicamente, agora eu quero falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão?
qualquer coisa que já surgiu, até mesmo algum exercício que porventura já aqui no comentar. E como eu falei, pessoal, eu vou abrir os prazos para a entrega dessa atividade, porque eu quero complementar, né, isso lá na nossa próxima aula síncrona, que vai ser no mês de janeiro, eu quero complementar esse assunto, ok? Para vocês ficarem mais, poderem fazer os exercícios com mais tranquilidade, né? Tem muito exercício lá que a gente não conseguiu comentar ainda, né? As teorias ácido-base, né? As outras teorias ácido-base, e também não comentamos a respeito da nomenclatura, ok? Então vai ficar meio difícil fazer alguns exercícios, todos que se referirem a tanto as teorias ácido-base, tá? E também em relação à nomenclatura, não precisa fazer não, né? A gente vai abrir os prazos, como eu falei, para vocês entregarem mais à frente, tá? Juntamente com o próximo PAPR. Ok? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer? Deixa eu ver aqui no chat. Não, beleza, então, pessoal. Então, eu me despeço, se não há dúvidas, eu me despeço de vocês. A gente não vai se ver mais, né? Lógico que se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, mas em aula 5 a gente não tem mais antes do fim do ano, né? Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, tá? Um próximo ano novo. Descansem bastante, aproveitem um tempinho também para dar uma descansada, né? E em janeiro a gente retomar e finalizar, né, esse ano, um pouco atrasado, mas se Deus quiser finalizar, né, em grande estilo, que em janeiro também não é fácil para estudar, né? É um mês complicado, um mês que a gente está acostumado a ter férias, né? Mas a gente vai ter que aguentar mais um pouquinho, né? E fechar esse mês de janeiro aí, se Deus quiser. Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, tá? Um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo. E no ano que vem, estamos juntos aí novamente, se Deus quiser.